Então eu tenho uma traduzirem pergunta, isso no resultado esportivo. a partir disso eu tenho uma pergunta para o professor. Quais são as melhores práticas no mundo quando o assunto é SAF? Bom, as melhores práticas é isso. Se você tiver um ambiente que proporciona isso, né, um mercado competitivo, seja de liga, seja de fair play financeiro, as melhores práticas que você vai ter é uma gestão transparente. Então já começa por aí. Você sabe que um clube, para ele se tornar SAF, ele vai ter auditoria no balanço dele. Então, por exemplo, quando finalizar o ano, você vai ter uma transparência da gestão. E aí, gastou muito? Arrecadou quanto? Quanto que foi a gestão? Qual é o orçamento para o próximo ano? O segundo ponto, tem um dono. Então, tem um dono lá que ele colocou Responde o nome o dele. CPF. Ele responde lá no CPF dele e ele colocou a preocupação dele em jogo também. Então, assim, eu sempre brinco, né? Quem é a pessoa hoje que, de repente, ele tem, sei lá, 5 milhões de clientes, ele acha que a vida dele vai ser super tranquilo. Até porque até o brasileiro, ele não consegue diferenciar o proprietário do presidente do clube, né? É difícil você distinguir essas três imagens. Mas, assim, é o dele. Ele tá lá colocando o nome dele em jogo. Então, quando você coloca essa responsabilidade a mais, tende a fazer uma gestão eficiente. E o terceiro ponto, assim, tem muitos outros que a gente pode citar, né? Mas eu acho que é você trazer uma credibilidade. Então, você pega uma SAF hoje para negociar um atleta, acredito que ela pode trazer um valor agregado melhor. Então, por exemplo, compra um jogador de uma SAF hoje estruturada no Brasil, não é a mesma coisa quando era associativo há 5 anos atrás. São valores diferentes. Então, você pega o mesmo clube, o mesmo jogador, só que quando você muda a estrutura, você já consegue valorizar o jogador. Então, isso tudo você pode trazer valor agregado. Então, um jogador que ele vai entrar nos clubes que são SAFs, e a gente pode trazer um exemplo muito legal que eu gosto de trazer, que é o Red Bull Bragantino. Você não vai conseguir tirar um jogador lá por tirar. Existe uma negociação, né? Então, se vai sair barato ou não sei. Mas só por se tornar SAF, você tem uma estrutura melhor, né? O Bahia agora é representado pelo Grupo City. Então, uma das vantagens que eu posso citar seria essa. Outra que eu poderia trazer aqui seria em relação ao estímulo, né? Então, por exemplo, se eu sou SAF e eu estou vendo um resultado, você abre a porta para a entrada de novos investidores. Então, por que não você se tornar sócio de um clube, você com muito dinheiro, é claro, e poder fazer um trabalho em conjunto. Então, a SAF ela dá essa possibilidade de não ter só um dono, né? Pode ser um grupo, como a gente chama de MCO, né? Um grupo de clubes que eles possam ser donos de clubes, numa estrutura em conjunto. Então, você cria mecanismo que você possa se tornar clubes como se fossem sócios parceiros. Então, a gente teve o caso lá do Curitiba junto com o Independente, lá, por exemplo. Você tem o Bahia, que faz parte de um grupo grande. Então, você tem uma série de vantagens, e essas eu poderia citar as principais aqui, tá? A minha próxima pergunta, você mencionou o Red Bull Bragantino, e aí a gente estava falando justamente dessa questão do clube, né, do dono ter que agradar uma massa de torcedores. Uhum. E aí você vê, por um outro lado, um time que não tem torcida. A torcida é muito pequena, né? Eu já estive no estádio lá acompanhando jogos em loco. É uma torcida que não representa, não cobra. A grande maioria dos torcedores ali da Bragança Paulista, eles torcem para os grandes times de São Paulo e quando tem um evento lá no estádio, eles vão lá prestigiar mais pela resenha, mais pelo programa, né? Qual é essa tendência de SAF aqui? Porque nada impede, né, que um grande grupo empresarial pegue lá um time na quinta divisão, suba sem base de torcedor, mas baseado ali no sucesso esportivo, comprar e vender jogadores, revelar jogadores. O sucesso esportivo traz lucro. Sim. Isso é premiação das competições, a valorização do jogador. Então, o que impede de um grande grupo montar esses times artificiais, né, que chegam ali para brigar? A partir do momento que ele saiu do associativo para a SAF, nada impede. Então, esse é um caso. A gente tem um caso do Novo Horizontino, que é uma família da região, por exemplo, é a SAF. Então, assim, a SAF ela permite isso. Então, imagine que você mora numa cidade do interior, em São Paulo, e você tem um clube que você entende que no longo prazo pode tornar ele competitivo, né? Então, eu não sei quem assistiu o Novo Horizontino e o Corinthians, foi um jogão. Eu acompanhei o jogo. Cara, a gente tá falando do Corinthians, né? Campeão mundial. E fez jogo duro com o Palmeiras também. E fez jogo duro com o Palmeiras também. Mas assim, é uma SAF. Só que não é uma SAF de 20 anos, 30 anos, com ultra... Não, é uma SAF bem estruturada. Então isso é um grande exemplo que, assim, a SAF, ela fazendo um feijão com arroz, que a gente chama, o dever de casa, não se alavancando aos limites, fazendo o que é necessário, ela pode colher resultados, né? Então, esse é um exemplo. E aí, é natural que quando você pega regiões como lá a Bragança Paulista, como até o caso do Novo Horizontino, são perfis de SAF diferentes. Então, por exemplo, a pessoa que hoje vai se tornar a SAF do Corinthians,
Ele tem que entender que tem uma massa que vai cobrar. Vai cobrar na rede social, vai pressionar. Agora, quando tu tem esses clubes que tem uma torcida um pouco menor, ou bem menor, aí são outros projetos. Né? Aí você quer revelar jogador, você quer criar um entretenimento na cidade. Aí são outros projetos de SAF que também é SAF. Porque o que Com um nível de cobrança bem menor. Só que o que o pessoal entende que é SAF? Eu vou virar SAF, vou ganhar títulos. Só que ganhar títulos, ele é consequência de muitas coisas que até você não consegue nem controlar. Então, por exemplo, vamos trazer casos... Não é ciência exata, né? Não é ciência exata. Você pode jogar muito bem, tá com um time competitivo... A bola bate na trave, a bola bate na um trave, negócio diferente, tudo pode acontecer errado. Mas no financeiro pode ir bem. Então, essa distinção é muito grande, né? Então, tem até um caso que eu acho super interessante, do Flávio Augusto, com o Orlando City, né? Na outra entrevista que eu tava, eu perguntei aos comentários o seguinte: quantos títulos expressivos o Orlando City tem? Aí o comentário falou: nenhum. Eu falei, tá, e por que o Flávio Augusto comprou mais barato e vendeu mais caro? O cara que comprou mais caro, o que ele viu quando ele comprou, sabendo que o Flávio Augusto comprou por um preço e vendeu por outro? E o que ele viu? Ele viu alguns projetos, ele viu a possibilidade do estádio, ele viu entretenimento, ele viu outros como é que eu posso falar, benefícios que não necessariamente seria o título. Então, essa distinção do torcedor, que a gente vai viver essa dificuldade nos próximos anos... O resultado financeiro no período, por exemplo? O resultado financeiro, porque, novamente, é uma empresa. Então, quando você olha Sociedade Anônima de Futebol, SAF, é uma empresa e não é só um clube, então existem outros fatores que você tem que analisar, não somente o resultado. É difícil falar isso, mas às vezes é melhor para um clube terminar no 10º colocado, bem posicionado financeiramente, do que em segundo queimando um caixa endividado. Então, no longo prazo, isso é insustentável. É só você olhar a dívida dos clubes que não param de subir. Por que isso? Porque você ganha ou você ajusta a casa. É tipo aquela história de você estar com um carro a 100 km por hora e ter que trocar o pneu. E aí? Tu vai parar o carro? Ah, não vou parar o carro. Tá bom, vai trocar o pneu como? Ah, não sei, vou dar meu jeito. Então, é literalmente isso. Brilhante. E tem carros aqui do futebol carioca que estão andando de ré há muito tempo. E eu olho de lado. Vou dar um exemplo aqui para não polemizar. Para não polemizar, eu tô lendo essas duas camisas belíssimas ao seu lado, Juvenal Bandeira, América e Bangu, times tradicionais, campeões. Estou falando de um heptacampeão carioca, um bicampeão carioca, um time que foi finalista de Campeonato Brasileiro, o Bangu. Você falou sobre times menores de São Paulo se reerguendo. Você acha que o futebol carioca suporta, o mercado Rio de Janeiro comporta mais um time na primeira divisão? Você acredita na recuperação desses dois times, dessas duas marcas, por exemplo? Comportar na Série A ou na primeira divisão é um projeto de longuíssimo prazo, né? Então, assim, é um projeto de estadual, Série D, Série C, Série B, Série A. Então, isso é um projeto de longuíssimo prazo. Então, é difícil você decretar aqui que, por exemplo, tem espaço para mais um clube. Volta Redonda, por exemplo, bateu na Série B e voltou. Assim, e aí mostra que tem aqui a gente está na resenha, não é técnico, né? Tem um jogador, ex-jogador, que ele deu uma entrevista na Globo, que falou que se trouxesse o Real Madrid aqui, passaria dificuldade na Série B. Cara, assim, eu tenho as minhas dúvidas, sabia? Eu diria que ele viajou, só que o Mundial de Clubes mostrou outra coisa. Então, assim, o nível de competição no Brasil é difícil.